amores, como que vocês estão? Estamos iniciando agora, né, mais uma semana de videoaulas. E essa semana a gente vai encerrar, né, o nosso conteúdo. Semana que vem a gente já vai ter vídeos de revisão. Então, nos vídeos da próxima semana eu vou corrigir os exercícios do livro que vocês fizeram em casa, né, que eu ainda não entreguei o gabarito, porque eu vou corrigir num vídeo, que fica até melhor para vocês entenderem, né, algumas questões e tudo mais. Deixa eu só fechar aqui que apareceu uma paginazinha. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. No último vídeo aula que a gente teve, né? Ele encerrou o conteúdo de história. Não sei se vocês vão lembrar, eu passei 2 vídeos para vocês e a gente conseguiu encerrar o nosso conteúdo de história. Então ficou para hoje a página, né, que tá para fixar, que é uma tabela, é um quadro, que ele é um resumão do capítulo 2. Então, ele vai auxiliar muito a gente, né, para fazer a atividade, a prova. Então, é um resumão, na verdade. Então, esse quadro, ele tá na página 51, tá? Ele é um quadro que todo final do capítulo ele tem no livro, vocês já devem ter observado. E aí, ó, essa página aqui, gente. Depois da parte do exercício aqui, ó. Depois de parada complementar, tá? Página 51. Peguem esse livro que a gente vai preencher as partes em branco dele, tá? Então, na verdade, ele é um resumão de todo o conteúdo desse bimestre, né? Desse capítulo, na verdade, não é só do bimestre. Então, no final do capítulo 1 nós fizemos e agora nós vamos fazer do final do capítulo 2. E na próxima, né, na semana que vem, na nossa próxima aula, nós já vamos ter atividades de revisão, correção de atividades do livro, né? E também eu vou enviar para vocês o gabarito das atividades que vocês fizeram, simulado e atividade avaliada, tá bom? Tô devendo isso para vocês. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um quadro. Esse quadro ele é baseado, né, no quadro que está no livro, só que em tamanhos diferentes. Se vocês forem olhar, a parte que está, né, em preto é a parte que já vem escrito no livro, tá bom? E as respostas que estão faltando é o que eu vou preencher com vocês. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho aí, ele vem falando sobre os primeiros passos da trajetória humana, né? A espécie humana e suas possíveis origens e as ciências associadas. Então, lá no início do capítulo 2, a gente começa a estudar as teorias sobre as possíveis origens da espécie humana. Então, da onde que surgiu o homem, né? Nós vimos 3 teorias e as ciências associadas. Nós vimos várias ciências associadas, né, relacionadas, associadas à história, que complementam, né, o estudo da história. E aí, cada área dessa ciência tem um objetivo específico de estudo. Então, nós vimos isso, foi nosso primeiro vídeo aula do capítulo 2. Então, vamos preencher agora as partes que estão em branco. As 3 teorias. A primeira teoria, né, é a teoria judaico-cristã, ou a teoria do criacionismo, né, que vem da criação. Essa teoria, ela afirma que a criação do homem e do universo foi decorrente de uma vontade divina, né, a vontade de Deus. Então, é basicamente aquela teoria que a gente estuda na igreja, que está na Bíblia, né? A criação do mundo, do universo a partir da vontade divina, de Deus. Então, aqui está um resumão, né? E aí nós temos a teoria científica. O que vem a ser a teoria científica, né? É a teoria evolucionista. Ela está relacionada à evolução. Então, eu preparei um resuminho aqui para vocês, tá? Essa teoria ela é formulada com base, né, em Jean-Baptiste de Lamarck e de Charles Darwin. Por que eu coloquei o nome de quem, né, formulou essa teoria? Porque na teoria judaico-cristã, quem elaborou ela foi a vontade divina, foi Deus, né? E quem elaborou a teoria científica, a base dela é Charles Darwin, né, e Jean-Baptiste de Lamarck. Essa teoria ela afirma, né, que a origem das espécies é decorrente de um lento e constante processo de evolução. É aquela imagem, né, de que a gente veio dos macacos, dos primatas, e que a espécie humana, né, na verdade, era uma espécie que foi se evoluindo. Por isso que a gente chama também de teoria evolucionista. Aquela imagem, né, de que vem o macaco, aí depois o macaco, até chegar
ao homem, né? Como andando de duas pernas, como nós conhecemos fisicamente. Então, é a teoria da evolução. As ciências associadas, né? Vamos juntamente aí ver a questão do outro quadro. A antropologia, que é o estudo do ser humano e da humanidade, abrangendo todas as suas dimensões físicas, culturais, materiais. A arqueologia, que é o estudo dos costumes e das culturas de grupos sociais por meio de vestígios como fósseis, artefatos e monumentos. E a paleontologia, vocês lembram o que a paleontologia estuda? Vamos ver? A paleontologia é o estudo das manifestações da vida nas diferentes fases geológicas, contribuindo para o entendimento do passado mais distante do planeta. Então, a paleontologia, ela vai estudar, né, as mais diferentes formas de manifestação da vida humana antigas. Então, os primeiros agrupamentos humanos, de onde que eles vieram. Então, a paleontologia, ela vai estudar essas manifestações culturais, né? Como que isso pode contribuir para a gente estudar essa parte. Quando fala da parte geológica, a paleontologia vai estudar a formação, né, geológica, do relevo, a idade geológica. Nós vamos estudar isso em geografia no próximo bimestre. E agora temos a nossa última teoria, né, sobre a origem da espécie humana e suas possíveis origens. É a teoria do Big Bang, que também é uma teoria científica, né? Não deixa de ser uma teoria científica, base a partir de uma ciência. E essa teoria, ela é formulada pelos estudiosos Alexander Friedman e George Gamow, que afirmaram que o universo ele surgiu da explosão de uma massa de átomos primitivos e que continua em constante processo de expansão. A teoria do Big Bang, né, diz que o universo ele surgiu a partir de uma explosão. Essa explosão espalhou partículas pelo universo, dando origem ao planeta Terra e toda a vida que habita nela, tá? E vamos ver agora as ciências associadas aqui faltam, né? Completar aí no quadrinho. Paleografia, já vem escrito, o estudo da origem da forma e da evolução da escrita, colaborando para a datação, decifração e interpretação de textos antigos. Então, é quem vai estudar e vai interpretar, né? Escrituras antigas, desenhos, arte rupestre, quem vai interpretar essa escrita, vai decifrar, né, vai tentar traduzir para a gente. E a espeleologia? E aí? A espeleologia, gente, ela está relacionada às cavernas, né, ao estudo das cavernas. Então, a espeleologia, ela vai estudar os organismos que vivem no interior de grutas e de cavernas, bem como a formação e a constituição desses espaços. Então, quem vai estudar a espeleologia vai estudar como que se formaram as cavernas e as grutas e quais são as espécies, né, os organismos que vivem dentro dela. Então, vai estudar todo esse complexo. A heráldica é um estudo, né, correspondente à ciência ou à arte de descrever os brasões de armas ou escudos. Então, é quem vai interpretar, vai traduzir, vai trazer significados dos brasões, né? Nós temos brasões de guerra, de armas, de escudos, por exemplo, o brasão brasileiro, né? O que significa aquele brasão? Então, a heráldica é a ciência, é a parte, né, da ciência que vai estudar isso. E a numismática? Numismática, o próprio nome já vem, né, já assemelha a números, e ela está relacionada a isso, né? A numismática é a área que vai dar estudo às moedas, cédulas, dinheiro, né? Então, é o estudo baseado no ponto de vista histórico, econômico e artístico sobre as moedas, cédulas e medalhas, ampliando o entendimento das relações produtivas dos diferentes povos do planeta. Então, a numismática, ela vai estudar, né, vai estudar o que do dinheiro, dessas cédulas, dessas moedas, a imagem, o desenho, o que representa. Vocês já pararam para pensar por que nós temos, por exemplo, uma onça, né, na nota de 50, qual que é o significado? Então, nós temos aí que entender, né, todo esse processo político, econômico e artístico e histórico, da onde que surgiu o real. Antes do real, sempre foi real no Brasil? E tinha outras moedas, né, que foram evoluindo até chegar ao real. Então, nós temos que... Os pais de vocês, acreditam, os avós, chegaram a acompanhar a época que era cruzeiro, cruzado, né?
Então a gente consegue ver que houve uma mudança histórica aí nessa moeda. Por que que mudou? O que que mudou? Então a numismática ela vai nos ajudar a entender isso. Agora nós vamos para o segundo quadro, né, que é o quadro falando agora da segunda parte do capítulo 2, sobre os primeiros agrupamentos humanos e a procedência do homem americano, ainda sobre os primeiros passos da trajetória humana. Os primeiros agrupamentos humanos a gente divide em 3 períodos: o paleolítico, o neolítico e a era dos metais. Tá? Essas 3 fases elas têm características e o próprio livro ele traz um resuminho pronto, né, dessas teorias, né, desses períodos, não é nem teoria, é períodos. Então, o período paleolítico é o período onde nós temos comunidades nômades. Nômades, né, só lembrando, são aquelas comunidades que não tinham um lugar fixo, né, eles ficavam mudando de lugar, viviam em grutas e na entrada das cavernas. Eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta. Foi nesse período, né, que eles começaram a produzir o fogo, a arte rupestre e os primeiros ritos funerários, né, em questão de quando alguém morria, então tinha esses ritos, né, para a alma daquela pessoa ir, né, encontrar com os deuses, então começou a ter esses primeiros ritos. E sobre a procedência do homem americano, né, nós temos aí 2 teorias sobre a origem, né, a procedência do homem americano, da onde que veio esse homem americano, ou seja, ele já estava na América, né, então a gente viu que o homem americano em si não estava na América, ele veio de algum lugar, ele veio migrado de algum lugar. Então, a partir disso, já sabendo que não tinha, né, nenhum povoado na América, que eles vieram de algum lugar, nós temos aí 2 teorias. A teoria, né, foi 2 momentos, 2 correntes migratórias. A primeira sendo a travessia pelo Estreito de Bering e a segunda corrente migratória conhecida como Holoceno. Então, como que foi, né? Essa travessia pelo Estreito de Bering trouxe quem? Então, essa travessia pelo Estreito de Bering, né, foi uma migração asiática de povos de feição africana ou aborígene, tá? Então, essa migração, ela foi muito importante. Ignorem a segunda palavrinha que tá migração de novo, mas é porque aconteceu um errinho aí meu de digitação, tá bom? Então, a travessia pelo Estreito de Bering, migração asiática de povos de feição africana ou aborígene. Aí reparem que no livro de vocês, eu não sei se aparece, no meu não aparece, tá? Vem uma linha e não tem nada escrito. Na verdade, é um erro do livro, tá? Então, deveria estar escrito assim, segunda corrente migratória, Holoceno. Pra gente dizer, né, qual foi a migração de que povos, né? Da onde que veio essa tração. Então, a segunda corrente migratória, Holoceno, vocês podem colocar de caneta e responder de lápis, tá? Então, vocês podem colocar, porque não está no meu livro, então eu não sei se está no livro de vocês, ó. No meu livro, começa assim, ó, travessia pelo Estreito de Bering e vem as linhas, depois pula para sítios arqueológicos. Na verdade, está faltando aqui, tá? Segunda corrente migratória, que é o Holoceno. São migrações asiáticas de povos de feição mongólica, né? Da Mongólia, também da Ásia. Então, essas são as 2 correntes, né? Como é um resumo, eu não vou explicar como é que foi essa travessia, como é que foi essa migração, da onde que vieram, para onde que foram. Então, é importante vocês só identificar mesmo, né, da onde que era essa migração, de qual continente, e a sua feição, até para a gente entender um pouco sobre a população, né, aqui habitada. E os sítios arqueológicos, já está escrito no livro, vem falando quais são os sítios arqueológicos. Primeira parte aí ele cita os sítios arqueológicos no mundo, no México, né, na América como um todo, então não é só apenas na América do Sul, então inclui a América Central e a América do Norte, e também a região da América do Sul, né, que é o final, que é no Piauí, em Minas Gerais, né, são lugares que a gente conhece aqui do Brasil. Então, nós temos, então, 2 tipos de sítios, né? O primeiro é aquele que abrange a América do Norte, América Central, América do Sul, engloba tudo, porque fala do Pará, fala do Chile, fala do México, Estados Unidos. Então, nós temos essa parte e temos a parte que fala somente do Brasil, que é onde tem Piauí, Minas Gerais, tá bom?
E aqui chegamos agora à segunda parte aí, né, da tabela. Não deu para colocar tudo de uma vez só no slide, gente, por isso que eu tô dividindo, tá? Chegamos aí ao período neolítico, tá um traço, né, para dizer o que foi esse período. E vem do outro lado sobre a Luzia e os sambaquis. Então vamos primeiro pelo período neolítico, né? Esse período ele é praticamente a evolução do paleolítico, então nós não temos mais homens nômades. Essa configuração muda o tipo de organização nesse período. Então eu fiz um resuminho aqui para vocês, tá? Então no período neolítico nós temos comunidades sedentárias, ou seja, comunidades que se fixam em um determinado lugar, né? Então eles constroem a casa ali e não ficam mudando de um lado para o outro como os nômades, que se organizaram em clãs. Então agora eles tinham uns clãs, né, que era baseado em família, em parentesco, em nível sanguíneo, e eram subordinados à autoridade do patriarca. Esse patriarca era sempre o membro mais velho da comunidade, né? Cada comunidade, cada clã era com base na família, né, nos vínculos sanguíneos que eles tinham. Nesse período, eles desenvolveram a agricultura, que até então não existia, e foi por causa da agricultura que eles se tornaram sedentários. A agricultura possibilitou para esses grupos a permanência, né, naquele território, naquele espaço. A criação de rebanhos, né, a tecelagem, a cerâmica e o escambo. O escambo é a troca, né, de mercadoria. Eu estou plantando milho, aí o outro clã está plantando abóbora. Então a gente vai trocar, a gente faz um escambo, a ideia da troca. A Luzia. Quem é a Luzia, né? A Luzia foi o primeiro fóssil encontrado na América do Sul, mais antigo. Coloquei aqui um resuminho de quem é a Luzia. Então, a Luzia é o fóssil mais antigo da América do Sul, datado aí de 11,5 mil anos atrás. Trata-se de uma mulher, né, com idade entre 20 e 24 anos, que media 1,50 m de altura. Então, essa é a característica da Luzia. Tem mais coisas para falar da Luzia? Tem, né, como os grupos que ela vivia, como que era a comunidade, mas aí não ia ser um resumo e também não ia caber nessas linhazinhas. O que não couber, gente, nessas linhas, vocês podem colocar no caderno, tá bom? O importante é um resumo, então isso vai ajudar muito vocês a estudarem. E os sambaquis, o que eram os sambaquis, né? Sambaquis, então, eram morros com até 30 metros de altura, formados por conchas, restos de animais e esqueletos humanos, utensílios de ossos e pedaços de cerâmica surgidos em locais onde as primeiras comunidades se fixaram, atraídas pela presença das iguarias marinhas. Então, o sambaqui foi construído pelo agrupamento humano, né, que foram atraídos pelas iguarias marinhas para ficar naquela região litorânea do Brasil, né? E ali eles começaram a desenvolver os sambaquis. Nós temos duas teorias sobre o uso desses sambaquis, né? Uma era como um depósito mesmo de lixo, né, de ossos, de corpos, e outros eram como uma questão de defesa mesmo, tá? Um morro de defesa, uma muralha, algo assim. Então nós temos duas teorias, mas como eu falei, ninguém viveu naquela época para saber se realmente era isso ou não. O que a gente sabe é o que são os sambaquis, né? O que eles eram construídos, porque encontrou-se resquícios desses tipos, né, de produtos, restos de animais, restos de ossos humanos, utensílios. Então, por isso que a gente consegue definir o que é. E é isso, acho que acabou, né? Deixa eu ver, é isso mesmo. E aí, gente, o que vocês não conseguirem preencher, tá? No quadro do livro, vocês preencham no caderno de vocês. A aula de hoje, vocês não precisam me enviar essa tabela pro e-mail, tá bom? É importante vocês fazerem, responderem, mas não precisa me enviar. Vou dar um descanso para vocês essa semana, já que semana passada foi bem puxado, né? Passei 2 vídeos direto, passei um monte de exercício. Então, essa semana, na parte de história, vocês não vão precisar me devolver essa tabela. Mas vocês preencham, que aí semana que vem eu já vou corrigir as atividades, tá? As paradas complementar e o teste do seu conhecimento. Então, eu vou corrigir essas atividades com vocês, que aí vocês, né, vão ter essa autoavaliação do que tá certo, do que tá errado, e vocês podem usar também para estudar para a prova, tá bom? Eu vou divulgar o conteúdo da prova, vai ser apenas o capítulo 2, tá bom? Então,
Um beijinho pra vocês, tenham um bom dia, uma boa semana. E essa semana a gente tem feriado na sexta, então nós só vamos ter esse vídeo, tá? Semana que vem a gente não tem mais. Quer dizer, sexta-feira a gente não tem outro vídeo, né? A gente costuma ter aula na segunda e na sexta, então dessa semana a gente só vai ter na segunda. Sexta-feira é feriado, tá bom, gente? Ó, um grande beijo, tchau, tô com saudade de vocês.